Fala pessoal, me chamo Felipe Mota, estou na mesa com Felipe Santos. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou e agora é a hora de analisar tudo o que aconteceu nessa rodada. Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos falar de futebol. Felipe, essa rodada teve algumas coisas bem diferentes, menos gols. Eu acho que foram 20 gols e normalmente estava sendo, nas últimas primeiras rodadas, estava tendo 30, depois teve uma diminuição. Pra mim, eu considero que teve isso por causa que agora tem muita sequência de jogo. Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Primeiro vamos falar. 20 jogos, mas 7 times não tiraram 0 do placar. A gente teve 2 0-0 em 2 jogos muito característicos, foram 2 clássicos. Corinthians e Palmeiras com as suas questões, torcida única, estádio do Corinthians, um jogo muito mais brigado e truncado. Sim. E o Grenal, que é o Grenal, a gente não tem muito o que explicar, um jogo normalmente mais disputado realmente. Então só nesses 2 jogos terem sido 0-0 já diminui essa média, ou seja, 2 clássicos que geraram o placar para baixo. Fora isso, outras 3 equipes não conseguiram fazer gol. Já diminui. Nessa rodada, quem fez mais gols fez 2. Então assim, foi toda uma rodada muito mais equilibrada. Pode ser por causa do acavalamento de jogos? Pode ser talvez por causa daquela divisão que a gente fala com relação às Copas. Teve Copa no meio da semana, vai ter Copa no meio da semana que vem. Sim. Então a gente tem essa questão de divisão, separação e tudo mais. Então a gente vai analisar aqui depois um jogo polêmico com relação ao Fla-Flu, mas só para poder fazer uma coisa antes, adiamento, não adiamento, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o Flamengo só entrou com, de linha, 4 jogadores que jogaram na quarta-feira. Claro. O Flamengo, mesmo tendo um jogo a mais, poupou a maior parte do time, foram jogadores frescos, que não entraram na altitude. Então essa questão vai ser discutida com relação a poupar ou não. O Flamengo já fez um balanceamento com relação à dosagem de minutos da equipe antes. Então quem tem elenco vai começar a sobressair. Sim. Então, tivemos menos gols. Acho eu, por causa dessa divisão de atenção com relação às Copas, as Copas chamam atenção de alguma forma, a Copa vai querer alguma coisa com relação ao jogador, mas não só por isso, né? Sim. Jogos mais equilibrados, jogos mais importantes, como terem clássicos no meio de Copas. A gente teve 3 clássicos na rodada, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians e o Grenal. Então, assim, isso gera já os jogos, a probabilidade do empate no clássico é muito grande. Então já vai diminuir de alguma forma, né? Mas eu até achei que o Grenal dessa vez não teve porradaria, que normalmente tem, né, no final dos jogos. Se não teve no Grenal, teve no Corinthians e Palmeiras. Né? Exatamente. Então, assim, é só pra gente poder lançar outros números, que eu gosto muito de a gente trabalhar com números, né? Foi a rodada com o maior número de cartões vermelhos. Sim, 5, né? Então a gente teve 5, na rodada 4, na rodada 6 a gente teve 4 cartões, essa rodada 11 a gente teve 5 cartões. 2 desses no Corinthians e Palmeiras, 2 jogadores do Corinthians foram expulsos. Um, bizonhamente, foi o André, foi expulso fazendo uma jogada, ou seja, colocando a mão na genitália. Segunda vez. Gesto obsceno, alguma coisa que parecia que você queira chamar. No último jogo, no Corinthians e Fluminense, o Alan do Corinthians foi expulso pelo mesmo motivo, ou seja, em uma semana o time não aprendeu que não pode fazer isso? Nunca deveria poder, mas assim, acabou de ser expulso, vai fazer de novo, não tem muito sentido isso. E a outra expulsão, assim, o Mateuzinho que estava muito pilhado, já podia ter sido expulso antes, não foi, estava muito nervoso o jogo. E aí uma coisa que a gente pode discutir, falar sobre jogo com torcida única, acho que talvez isso gere mais pilha pro time da torcida. Muita pilha. Acho que um estádio todo de corintiano querendo muito aquilo ali, acho que o time do Corinthians estava mais pilhado que o normal e acabou gerando essa expulsão. Então foi um jogo mais violento. Outro número que a gente fala sempre aqui com relação à rodada tivemos 4 empates. Sim. Além dos 2 0-0, a gente teve 2-2 do Botafogo com o Curitiba e teve mais um que foi 1-1 do Remo com o Vasco. Isso. Ou seja, os times do Rio empataram. E os 2 0-0 nos clássicos. 4 empates, 4 vitórias de mandante, 2 derrotas de mandante. Mirassol, que tá muito mal. O estádio dele não tá se fazendo valer, né? Abriu lá a porteira e foi embora. Já era, esquece. Caiu. E o outro foi o Flamengo, que ganhou do Fluminense fora de casa, mas foi no Maracanã. Não tem muito caso fora de casa, né? Casa dos dois. Sim. Então não se pode nem considerar isso aí, não só botar um asterisco, que foi a derrota do mandante. Sim. Vai entrar na estatística que o Zubeldia perdeu invencibilidade desde o ano passado. Perdeu. Que não perdia como mandante. E perdeu logo pro Flamengo. Mas perdeu no Maracanã pro Flamengo, que também é mandante. Sim. Vamos botar aí uma ressalva com relação a isso. O Fluminense ter essa sequência de sei lá quantos jogos. E aí, exclusivamente, ele perder do Flamengo deve revoltar a torcida do Fluminense inteira, né? Perder logo do Flamengo. Vamos entrar então nesse assunto. A torcida do Fluminense já está nervosa, agitada, porque adiou-se a data, né? Adiou a data, parece que só beneficiou o Flamengo, beneficiou os dois. O Fluminense também conseguiu adiar. Sim. Então assim, o jogo foi bom. Pensa assim, os clássicos. O Grenal e o Palmeiras e Corinthians não saiu gol, cara. O jogo do Flamengo teve gol no início, pelo Pedro. Teve o Fluminense no final do jogo.
Indo pra cima. Indo pra cima, numa atitude mais de vontade. Tentou ir pra cima. O Leonardo, a gente deu uma entrevista depois, falou uma coisa muito interessante. Nos últimos, acho que, por estar repetindo a informação dele, eu não chequei. Nos últimos 10 jogos, em 8, o Fluminense saiu na frente do placar. Foi. E isso faria que o Flamengo tivesse que correr atrás. Então o Leonardo Jardim tinha como estratégia fazer um gol no primeiro tempo. Sim. Para justamente fazer o Fluminense correr atrás e mudar um pouco isso. Mas aí... E o Fluminense, tem um lance curioso, o Flamengo fez 1-0, no início do segundo tempo fez o 2-0. Sim. Depois de uma bola na trave no Pedro, já estava jogando com contra-ataque. Bola na trave do Pedro, e aí parece que o Fluminense foi pra cima. Acordou. Num gol que não foi o Fluminense que buscou. O Alexandre errou, né? Foi um erro também, assim como o Fluminense errou no primeiro gol. Sim. Um golaço do Cara, Pedro. foi um golaço. Acho um pouco de arrogância do Fábio, que o Fábio tinha que ter voltado, mas bateu errado, volta pro gol. Mas você acha que ele teve eu acho que ele jogou lá pra frente achando que não ia dar em merda Isso, eu nenhuma. falei, ia reclamar do lateral que não tava ali. E aí deu errado. Só que aí eu tenho um erro do Fábio pra mim. Ele tinha que ter, se ele viu que tava no risco, ele tinha que ter jogado pra lateral, pra fora. Ele jogou ele tentou na o passe. Eu acho que errar tentando aqui, mas ele tinha que ter voltado rápido, pô, não deu certo. Sim, demora. Ele demorou muito a voltar. Mas o Fábio errou no primeiro gol, depois fez defesas incríveis. Cara, bizarra a defesa dele. E o Flamengo errou com o Alexandre no gol do Fluminense. Sim. Então um erro pra cada um. Destacar E o gol do Pedro depois de peito. O Flamengo, como eu falei anteriormente, do jogo da altitude para esse jogo do Fla-Flu, ele só repetiu 4 jogadores. Sim, que é o... Um dia mais de menos pro Flamengo seria pouca diferença. E a gente pode ver como é que é a questão do... E eu falei isso pra você já várias vezes. Você já falou. Com relação ao elenco do Fluminense. O Lúcio se machuca numa jogada boba. Eu nem entendi o que aconteceu no lance, tá? O que aconteceu, no meu entendimento, depois a gente vai confirmar, talvez o Fluminense se manifeste. O Léo Ortiz chutou a bola bateu na cabeça do Lúcio. Não, esse lance sim. Deu liga e desliga. Desarmaram o disjuntor ali, desligou, apagou. Quando ele apagou, ele caiu mal. Ele dobrou o joelho, torceu o joelho na queda. Sim. Acho que quando ele desmaiou, quando ele apagou ali, perdeu a consciência, ele caiu torto. E acho que ali estourou o joelho dele. Tá. Espero que não tenha sido estourado, espero só que seja um susto amador. E aí vai a questão que hoje, pós-jogo, é muito mais fácil de analisar. Muito. O Super Dia fez certo a botar o Ganso? Não. A câmera da televisão, quando vai sair o Lúcio, já focou no Savarino. Porque acharam que era o Savarino, óbvio. Não, aí vai botar o Ganso. Eu acho que ali ele errou. Talvez por uma questão de o Savarino podia estar para quebrar, talvez o Savarino seja importante no meio de semana. O Zubeldia falou uma coisa na entrevista, que ele prefere o Savarino pelo lado do que de 10. Mas assim, pensa, eu não sei se é coincidência ou não. Porque quando o Savarino entrou, o jogo de fato mudou. Mudou Mas muito. eu acho que mudou muito, porque o Ganso saiu de 10. Ele virou volante. E o Ganso virou segundo. Ele virou segundo volante. Então assim, ele como segundo, ele é diferente, ele consegue achar uns passes bons e tal. Acho que o Ganso tem se achado mais atrás. Então essa questão de botar o Ganso como 10, o Ganso no lugar do Lúcio, não deu certo. Então você acha que agora o Fluminense tem que tentar, que o Ganso vire segundo volante, assim? Não, acho que o Ganso, respeitando a idade, tem que fazer o que o Paquetá faz no Flamengo. Jogar mais atrás. Jogar em várias posições. O Paquetá jogou ontem muito bem como segundo, o Paquetá tá jogando aberto. Tá jogando muito o Paquetá, né? O Paquetá tá jogando várias posições. Muito. Então assim, acho que o Ganso tem capacidade para fazer isso. Tá. Ontem, acho que o Zubeldia errou nessa colocação específica. E depois do gol, que foi um gol achado, foi um gol de erro do Alexandre, o Fluminense foi para bafa. Entrou o Castilho, acho que o Castilho entrou bem. Mas o que se espera do Castilho é que ele não erre as 2 cabeçadas que ele errou. Ele errou 2 cabeçadas. Acho que uma foi, na verdade não foi ele, foi o René que cabeceou que o Rossi pegou. Não, não. Tô falando uma que ele bateu pra fora, pra baixo, outra que bateu por alto, o Rossi pegou. Foram 2 cabeçadas que ele não pode errar. Ele tá ali pra isso. Ele entra pra cabecear. Sim. Ele entra porque ele é alto, porque ele tem presença de área, mas ele não pode errar esse gol. Não pode. Ele não pode ter 2 chances. Não pode. Ele tem que matar. Ele tem que tentar fazer. Então assim, ele é a contratação mais cara da história do Fluminense. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer gol. Então assim, tirando isso, acho que um jogo, de fato, vai ser o jogo que a gente vai mais falar aqui no dia de hoje, porque foi o jogo mais importante. Também é o jogo mais importante da rodada. Mas o Castilho entrou bem? Entrou. Mas precisava do Savarino. Sim. Então o Savarino conseguiu ajudar. Eu acho que teve um erro. O que eu acho que o Zubeldia tentou fazer? Ele tentou dar a bola pro Flamengo e jogar no contra-ataque com o Serna. Só que eu acho que a estratégia é errada. Porque o Fluminense melhorou com o Savarino em campo. Então você vai tirar um dos melhores jogadores do time pra botar o Serna. Eu não acho assim. O Savarino melhorou o time do Fluminense. Mas o Savarino não tá pedindo passagem. O Savarino não tá destruindo os jogos. Ele não consegue barrar o Lúcio. E o Serna, ele tem um papel tático muito importante. Muito importante. É que nem vamos supor, guardada a proporção. Joga o joelho na ponta esquerda. O Lino é o melhor jogador pela torcida do Flamengo? Não. Pelo que jogou na jogada passada, a torcida do Flamengo queria o Bruno Henrique na ponta esquerda. Sim. Bruno Henrique e Pedro, vai todo mundo pra não marcar. Só que o Lino é um ajudante lateral. Sim. Ele ajuda muito.
uso, meu dia, pra mim tava preocupado com relação àquele lado direito do Flamengo. Sim, claramente, que o Varela avança muito ali. O Varela avança muito, você tem o Paquetá caindo por ali, você tem... O Plata jogou muito bem jogou muito bem por ali ontem. Então eu acho que ele montou um lado esquerdo mais físico. Físico, tá. Porque o Arana é muito melhor do que o René. Sem dúvida, né? O Arana perdeu a chance de empatar o jogo no final. Perdeu também. Mas os caras foram bem também. Mas assim, o René jogar só justifica porque ele é muito mais defensivo do que ofensivo como o Arana. Mas aí... Então quando ele bota o Serna, pra mim ele tá querendo garantir esse lado esquerdo mais forte. Tá. Porque o Savarino, ele é um cara mais de toque, tá? Mas não é um cara de marcação, não vai entregar a mesma coisa que o Serna. Realmente, tanto que o Savarino, quando entra no final do jogo, acho que talvez tivesse alguma questão de física ou questão de minutagem para dar equilibrada. Pode ser que era minutagem. Para poder segurar ele muda, mas ele muda solto. Ele não joga abertão lá na esquerda preso. Ele joga de 10. De 10. Jogou muito bem até. E com ganso ainda. Porque o meio de campo do Fluminense, que era para ser muito bom ontem, jogou mal. Tipo assim, o Martinelli tava muito mal. O Lúcio Costa saiu machucado, que a gente falou. O Ganso entrou de meia, tava mal. O Hércules melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo dele achei fraco também, do Hércules. O Hércules acho que ele joga bem. Ele tentou é bom chute fora de área. Foi bem, mas o Fluminense como um todo, eu não consigo ver o que a torcida fala com relação o descanso fez alguma diferença. Não. Não, no o jogo descanso eu acho que não fez. Foi pros dois. Para um jogo ser melhor. Sim. Foi o melhor jogo da rodada, na minha opinião. Disparado, assim. Por conta disso, porque tiveram mais descanso, time mais fresco, time mais físico, para poder jogar melhor. E vai acontecer muito com o Fluminense, na minha opinião, porque o elenco é mais curto, vai ter que usar esses jogadores. Vai ter. Talvez o Savarino seja melhor para jogar na quarta-feira. Não vai ter como repetir todo mundo sempre. Não vai ter como jogar na Libertadores longe pra caramba, voltar para jogar todo mundo. Não vai dar. Não. Então o Fluminense já poupou no jogo anterior para tentar estar bem nesses 3 jogos. E teve alguns jogadores suspensos, assim, o Canóbio levou... O Canóbio e o Martinelli estão pendurados, não jogam contra o Santos. O jogo que ele poupou foi contra quem? A rodada anterior do Fluminense. Curitiba. Não ganhou. Não ganhou. Libertadores, empatou. Jogando muito Flamengo, mal. Perdeu. Essa estratégia não está sendo eficiente. Acho eu que essa ideia de querer equilibrar fisicamente o time Fluminense não está dando muito certo. Tá. Vai ter que mudar em algum momento, mas é questão de se acostumar com o que tem. Né? E aí a gente, falando de Fluminense, vou entrar no assunto do Bahia, porque a gente discute terceira força sempre. Discute não, discorda, né? Discorda, porque você acha que o Bahia eu acho que é o Fluminense, mas pode ser que nesse período agora tá mostrando que talvez você esteja certo ou esteja errado, mas posso vamos só observar. te interromper? Desculpa. Pode. Vamos só falar rapidinho sobre Remo e Vasco e sobre Botafogo e Curitiba, que a gente fecha o Rio e a gente pode falar sobre a terceira força. Tá bom. O Remo e Vasco, qual é o grande senão aí? Remo e Vasco em Belém. Sim, ok? 1-1. O Vasco manda o time todo reserva, inclusive o seu técnico e o segundo técnico não vão viajar. Não viajaram. Para poder arrebentar nesse jogo. A ideia é que o Vasco arrebentasse com o Remo. O Remo tá em 18º. Ele é o 18º. Era pra destruir o Remo. Era pra destruir, acabar com o jogo. Assim. Jogo horrível, modorrento. O Renato tem que explicar. Não tem como. Se poupou o time, o Vasco tá muito melhor, mesmo jogando em Belém, mesmo jogando com a adversidade. Ponto negativaço nesse muito negativo. E ele vai receber, e o Botafogo e Curitiba. Curitiba sai na frente. Sim. Numa falha de meio campo do Danilo perde a bola no meio de campo. Muito bom depois jogador, o Botafogo vira, com o Danilo fazendo um bom gol. Joga muito. O segundo gol no biquinho da chuteira do Arthur Cabral, quase não dava pra perceber. E aí, logo em seguida que faz o 2-1, o Curitiba vai lá e empata numa bizonhice também do zagueiro. Um jogo muito estranho. Truncado, E agora, eu acho que o grande ponto negativo do Botafogo, será que a gente pode colocar assim? Talvez se a gente for analisar no elenco do Botafogo, e talvez tenha sido o grande ponto positivo dos últimos anos do Botafogo, que foi responsável por ele estar onde está, é o goleiro. Para mim, o primeiro gol, o Raul falha, e ele já é o terceiro goleiro, né? Porque o Raul não é nem o primeiro. O primeiro seria o Neto, que não deu certo. O segundo, eu esqueci o nome dele. Léo que era do Furacão. E agora ele tá com o Raul, mas muito mal. O Botafogo teve o Bento, que é um jogador que vai para a Copa do Mundo, muito provavelmente, terceiro goleiro da seleção brasileira. Ele teve o John. O John, que agarra muito. Que foi vendido, tem agarrado muito. E agora, o problema do Botafogo tá nesse goleiro. Tá no gol. Eu acho que o time do Botafogo é ok. Eu gosto muito do técnico do Botafogo, que ele fala, o jeito que ele tá. Tenho gostado como é que ele tem falado, como é que ele tem, acho que tá muito empolgado. Não sei se ele vai ser bom, mas ele tem muito empolgado com relação ao Botafogo. Me parece ser melhor, por exemplo, do que os anteriores. Sim. Mas o Botafogo precisa melhorar esse elenco, porque tá... Principalmente no gol. Cara, eu vou falar um outro ponto. O Arthur Cabral fez esse gol pelo segundo jogo seguido, mas já acho que faltam 9. Mas isso não é falta pra todo mundo, né, Felipe? Falta também. O Fluminense, por exemplo, o John Kennedy tá numa fase horrorosa.
E o Castilho entra e não tá conseguindo dar conta Não do sei se o JK eu acho que o JK fase horrorosa, eu acho complicado. Ele foi bem nos últimos jogos, assim, menos no Libertadores. Eu acho que a fase do JK é boa até. Mas ele não se firma, mas ele não é um cara que ele não é nove- garantido. Não, A torcida não é. do Fluminense deve estar louca pro Cano voltar. E o Cano machucou de novo. Então, o Cano já não tá mais em condição de novo. É sempre melhor quando tá jogando. Sim, também. Então, Pode dando ser só uma exemplo do Fluminense possibilidade. por conta disso. O Vasco improvisa um 9. Eu acho muito, assim, não tem. essa figura desse 9 Não existe. tá muito difícil no futebol. E a gente até conversou hoje nos bastidores, sem ser desse assunto, da seleção brasileira, que não é a 9 é mais uma posição difícil também. Mas acho que a 9 a gente tem 3 jogadores que pelo menos 2 vão, né? Sim. Você quer falar agora da terceira força? A gente pode falar sobre o seu objeto de discordância comigo, é a terceira força. Terceira força. Eu continuo achando que é o Bahia. Tá. O Bahia conseguiu ganhar do Mirassol fora. Sim. O Bahia não tem Copa. O Bahia, de novo, vai todo mundo se escalpelar aí no meio de semana por causa das Copas. O Bahia vai ficar só treinando. O Bahia conseguiu ganhar do Mirassol, salvo me engano, foi de virada? Foi de virada. Foi de virada. Um gol no final. Então, assim, o Bahia tem tudo pra lá. Se a gente olhar só a tabela crua, né? A gente tem o Palmeiras com 26 pontos. Sim. Flamengo, São Paulo e Fluminense com 20. O Bahia é o quinto com 20. Com 20 também. Sendo que o Bahia e o Flamengo têm jogos a menos. Sim. É Então, verdade. teoricamente, se quiser valorizar muito, fazer um vídeo aqui, o Flamengo tá só depende de si para ser campeão, porque Sim. o Flamengo tem um jogo a menos, contra o Verdade. Mirassol, que não tá ganhando de ninguém, e tem o confronto direto com o Palmeiras no dia 23 de maio. Tem Daqui a isso 6 também. rodadas tem Flamengo e Palmeiras. É no meio de Libertadores ou não? Só pra gente... Eu acho que o principal ali não é Libertadores, o principal vai ser uma semana antes da Copa do Mundo. A convocação da Copa do Mundo vai ser no dia 18, Puta, vai ter muita gente... 18 de maio. No dia 23 de maio tem esse Flamengo e Palmeiras. Cara, vai tirar muito jogador, vai tirar o pé talvez, hein? Pra não perder a Copa. preocupação desse eu acho que vai ser muito curioso. Mas é isso que a gente tem. O fator primordial desse jogo vai Eu ser acho que é isso. convocação dia 18 de maio, Flamengo e Palmeiras dia 23 de maio. Mas, teoricamente, o Flamengo, se ganhar do Mirassol e Sim. ganhando do Palmeiras, assume a liderança. Assume a liderança. Esses 6 pontos são bem factuais. Mas tirando o Palmeiras e o Flamengo, que eu acho que estão numa toada aí diferente, o Bahia, pra mim, é a terceira força por conta disso. O Rogério tem feito um bom time, tem jogado bem. Mas aí... E não tem Copa, não tem Mas você acha que divisão. o Bahia... Teve um jogo que o Bahia também virou no final. Então o Bahia, às vezes, dá uma... Ele se enrola na própria perna. O jogo do Bahia e do Palmeiras não era pra ter empatado. Era pro Bahia ter vencido, por exemplo. O Bahia parece que não é um time em formação. É. Então, assim, mas eu acho que Pra mim, hoje faltou ele tá algo a mais. forte e firme para ser a terceira força. Tá. Se a gente analisar, assim, o que aconteceu no início do ano? Antes do campeonato começar, a gente achou que a terceira força do ano passado Era ia o se manter. Cruzeiro. Sim. Cruzeiro. O Cruzeiro tá muito lá embaixo. Por mais que agora o Jorge esteja fazendo algum trabalho, esteja melhorando de alguma forma, o Cruzeiro, que já foi a lanterna, agora está em 17º, ou seja, primeiro. Já meio que saiu, isso assim. Ela deu uma respirada, também ganhou de virada. Sim. Tá dando uma recuperada, assim. Tá, o Arthur Jorge está conseguindo fazer alguma coisa? Show. Mas a escalada para chegar lá em terceira força está muito distante. Tá. Hoje é meio difícil a gente acreditar que isso seja possível. Sim. Eu Mas acho... a gente consegue pensar claramente que o Bahia, com menos jogos, com um bom técnico e um bom time, Sim. vai conseguir brigar por lá. É que eu falei de terceira força, eu acho que o Fluminense não abrigo, porque pra mim, pode analisar que eu tô errado, mas tipo assim, o Fluminense pode ter jogado mal os últimos jogos, mas eu acho que o Fluminense tem jogado muito bem com o Zubeldia, sob o comando do Zubeldia, o time tá encaixado, joga um bom futebol. Pra mim, o Fluminense joga o primeiro ou o segundo melhor jogo futebol do país, do Brasil, do futebol Então, brasileiro. eu vou seguir aqui uma tese. Eu só não que eu queria acho que era Jovem Pan, se eu não só não tiver queria enganado, estender muito, porque... se eu não tiver enganado, do Fábio Piperno, né? É. Que devia existir o troféu Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Por que o troféu Atlético de Madrid? Que é o troféu de quem é terceiro lugar. Porque num campeonato onde tem Real Madrid e Barcelona, quem é terceiro é campeão. É. Então, assim, Tá. num campeonato onde tem hoje disputando Flamengo e Palmeiras, que parece que vão disputar isso durante muito Até o tempo, final, assim. quem é terceiro tem que ser ressaltado. Bom, Sim. aí se eu te perguntar assim, hoje, quem joga o melhor futebol tirando Flamengo e Palmeiras? Fluminense. Sim, também acho. Só que pra mim, o problema no Campeonato Brasileiro, eu sempre falo isso com você, Campeonato Brasileiro é regularidade. E elenco. Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Sim. O Fluminense não me parece ter elenco para encarar 38 rodadas. Então, para ser terceira força do Campeonato Brasileiro, eu não acho que seja o Fluminense por conta disso, por conta de elenco, por conta da quantidade de jogadores. Tá bom. Ontem, por exemplo, se foi por poupar, se foi por equilibrar carga, se foi... Na saída do Lúcio, ele tinha que ter posto o Savarino, que era o jogador mais técnico dele. Ele botou o Ganso numa de não perder grupo, ou ele botou numa Ele não quer perder o grupo. ele é o melhor jogador para essa posição, eu não sei. Então assim, eu acho que o elenco do Fluminense vai fazer ele não ser terceira força. Tá. O futebol, quem joga mais hoje? 11. Fluminense ou Bahia? Fluminense. Fluminense. Mas eu acho que para ser terceira força do Campeonato Brasileiro, você precisa ter mais Regularidade.
Gente, mais opção. físico, mais o Bahia perto. talvez tenha mais opções de elenco, né? Tem mais opção de elenco e o Bahia não tem Copa. O Bahia foi eliminado. O Bahia vai ter Bahia menos joga jogo. só. Aí tem aquele ponto que a gente tem que ter aquela virada de chave que o Bahia tem que chegar e não Então, esbarrar assim, na. o Fluminense vai ter que Nada. ficar dividido com relação à Copa. O Bahia Vai. não vai ter mais. Fora isso, eu acho que o elenco do Bahia é mais equilibrado. Tá. São mais jogadores de mesmo nível. Não tem nenhum extra série. Se a gente botar assim, o Everton Ribeiro é o melhor jogador. O Everton Ribeiro tem quase 40 anos. Quase 40. Então, assim, o Everton Ribeiro já está numa outra pegada. Sim. E ele é o melhor jogador do time. O Fluminense tem jogadores que são melhores hoje, fisicamente, do que o Everton Ribeiro. Tem. Tipo, a Costa e o Savarino. Não sei se o Savarino é melhor, mas o Savarino, se não for melhor, ele está no mesmo nível. Sim. Entendeu? Eu acho assim, o Martinelli é mais decisivo pro Fluminense do que o Everton Ribeiro pro Bahia. Sim. O Martinelli é Que volante. é a outra posição. Sim. A gente costuma falar muito com relação a fazer gol, mas eu acho que o Martinelli, ontem, por exemplo, o Martinelli jogou mal. Jogou muito Eu acho que o mal. Fluminense entrou mal junto com ele. Tá? Pode já ser físico. Pode ser um físico. Só pra gente falar só sobre o Z4, a gente falou sobre G4, Tá bom. né? O Bahia tá em quinto com 20 pontos, ou seja, tem 4 times com 20 pontos, Sim. sendo que o Bahia e o Flamengo tem jogo a menos, então o Flamengo teoricamente pode chegar a 23 e o Bahia também ficaria ali primeiro, segundo, terceiro lugar, a minha hipótese de terceira força. Esse é seu ranking. De terceira. Não sei se ranking, porque eu acho que o Flamengo não vai conseguir disputar Passar. com o Palmeiras alguma Tá bom. coisa. O Z4 a gente tem Cruzeiro com 10, Remo com 8, Chape com 8 e Mirassol com 6. Sim. Sendo que a Chape e o Mirassol também tem um jogo a menos. Só que o Mirassol pega o Flamengo. Qual é o jogo a menos do Mirassol? O Flamengo. Esquece. Qual é o jogo a menos da Chapecoense? Bahia. Bahia. Então assim, se a gente acha que o Bahia e o Flamengo estão lá na frente, não vai mudar muita coisa aqui Eles embaixo. têm vento? Então, acho que nada comentar com relação a isso. Por mim, acho que falamos tudo. Eu acho que a gente falou tudo também. Então, galera, esse foi o nosso pós-jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, comente, ativa o sininho e se inscreva no canal. E a gente volta até a próxima, galera. Valeu!